Nesta aula iremos falar sobre o sistema de lubrificação, importância, função, componentes e escolha do óleo, etc. Como sabemos, dois corpos metálicos, quando deslizam-se um sobre o outro, se aquecem e tendem a fundir-se num só corpo, dando origem ao fenômeno comumente chamado de grimpamento. A lubrificação do motor tem como objetivo principal impedir o grimpamento, diminuir a energia perdida do atrito e reduzir o desgaste das partes móveis. Além disso, o lubrificante atua também como um agente de limpeza do motor, retirando os carvões e partículas de metal que se formam durante o seu funcionamento. Auxilia também na vedação entre os anéis, o pistão e as paredes dos cilindros, e reduz os ruídos produzidos pelas partes móveis. E ainda ajuda na refrigeração interna do motor. Existem alguns tipos de motores que possuem um radiador de óleo, com a função de refrigerar o óleo aquecido. Iremos falar agora sobre os tipos de sistema de lubrificação. Neste slide temos, na figura 1, sistema de borrifo. Esse sistema é empregado na maioria dos pequenos motores estacionários, monocilíndricos de uso agrícola, como ilustra a figura 1. No pé da biela existe um prolongamento afilado denominado pescador, seta verde. Ao girar o motor, o pescador toca o óleo contido no cárter, seta azul, borrifando-o pelas paredes dos cilindros e demais órgãos que se acham encerados na parte inferior do bloco. Na figura 2 temos o sistema de circulação e borrifo. Neste temos uma bomba seta amarela, capta o óleo do cárter, seta azul, e o envia sob pressão para as calhas de lubrificação, seta vermelha, e para os mecanismos do comando de válvulas, círculo vermelho, conforme ilustra a figura 2. O óleo contido nas calhas é borrifado pelo pescador às outras partes móveis. Temos neste outro slide os outros dois tipos de sistema de lubrificação. Na figura 3 temos o sistema de circulação sob pressão. Neste caso, como ilustra a figura do slide, uma bomba circular amarelo pressiona o óleo lubrificante por galerias que, percorrendo a árvore de manivela e o corpo das bielas, seta vermelha, abre-se nos mancais e pino dos êmbolos. Da mesma forma, o óleo atinge os mancais da árvore de comando de válvula. Este é o sistema empregado na maioria dos motores diesel de 4 tempos. E por último temos o sistema de mistura com combustível, que é utilizado nos motores de 2 tempos, a gasolina. O óleo lubrificante é misturado à gasolina, fazendo assim a lubrificação. Falaremos agora dos componentes do sistema de circulação sob pressão, que é o mais utilizado. Então temos o cárter seta azul, ele é o reservatório que serve para armazenar o óleo lubrificante no motor. Observamos também neste slide a vareta de nível, seta vermelha, que serve para verificar o nível do óleo do cárter. Apresenta uma marca de mínimo e máximo. O óleo deve estar próximo do máximo, não ligar o motor se o óleo estiver abaixo do mínimo. Outro elemento deste sistema é o bujão do dreno do óleo do cárter. Ele pode se localizar tanto na parte inferior quanto na lateral do cárter, conforme círculos amarelos, que tem a função de drenar o óleo armazenado no cárter no momento da troca. Temos ainda a bomba de óleo, seta preta e verde. A seta preta consiste no filtro de sucção da bomba de óleo, fica localizada dentro do óleo lubrificante no cárter. E a seta verde é o corpo da bomba de óleo, que tem função de bombear o óleo do cárter até as peças a serem lubrificadas. Temos ainda como componente do sistema de circulação sob pressão o filtro, círculo azul na figura 1, que tem como finalidade retirar a sujeira e as partículas que possam circular com o óleo lubrificante e prejudicar a bomba de engrenagem e as diversas partes do motor. Observamos ainda na figura 1 as galerias internas, retas vermelhas, que são cavidades por onde passa o óleo lubrificante a fim de ser distribuído para os pontos lubrificantes. E por último, um componente muito importante que é o manômetro de óleo, círculo amarelo da figura 2, que marca a pressão da lubrificação no painel do trator. Pontos importantes que devem ser observados diariamente. Devemos observar o nível do óleo na vareta, figura 1. Se estiver abaixo do mínimo, não devemos dar partida no motor. Devemos completar com óleo. De preferência óleo de mesma marca. Se não tiver, pode usar de outra marca. Devemos também ficar atento no painel do trator à luz do óleo, círculo amarelo, da figura 2. Se acender, desligar o motor e verificar possível problema.
Pode ser nível de óleo muito baixo, pode ser também a bomba de óleo deixou de funcionar, com isso deixou de lubrificar as peças móveis. Com isso há um aumento de temperatura e pressão no motor, o qual, se continuar funcionando, pode bater o motor. Pode também ser que o kart levou uma pancada e rachou, com isso o óleo vazou. Claro que pode outras possibilidades, as quais devem ser pesquisadas até descobrir o problema e resolver. Outros tratores apresentam no painel o indicador de pressão do óleo, como vemos na figura 3. Quando ligamos o motor pela manhã, o motor estava frio e o indicador da pressão está no vermelho, seta azul. Baixa pressão. Quando atinge uma determinada temperatura, passa para verde, seta verde. Pressão normal de óleo. Se passar para vermelho, seta vermelha, deve desligar o motor e verificar possível problema. Como já sabemos, a principal função do óleo lubrificante é reduzir ou eliminar o atrito entre as peças móveis do motor. Porém, ele tem outras finalidades, como vedar. Esta função de vedação do lubrificante se refere exclusivamente à lubrificação do cilindro. Assim, o óleo deve auxiliar os anéis de segmento na vedação, que deve impedir a perda de pressão e passagem para o kart de produto de combustão e combustível queimado. Outra função é de refrigeração. O óleo, enquanto lubrifica, absorve parte do calor gerado pelo funcionamento do motor. Alguns motores possuem radiador de óleo para refrigerar este óleo quente. Também o óleo deve atuar na limpeza de todas as partes internas do motor. Outra função importante do óleo lubrificante é proteção contra corrosão, ou seja, o óleo deve proteger contra ataques químicos todas as superfícies com as quais teve contato. Como vimos, o óleo tem várias funções. Para aumentar os benefícios e qualidade do serviço, aditivos são adicionados aos óleos. Temos então anti-espumante, que tem a função de evitar a formação de bolhas de ar, que pode provocar o contato da superfície metálica e, consequentemente, desgaste. Detergente dispersante, que mantém em suspensão as impurezas e evita depósito das mesmas nas diversas partes do motor. Temos também inibidor de corrosão e oxidação, que previne o contato entre o agente corrosivo e o metal, promovendo neutralização das superfícies ácidas corrosivas. Temos ainda o inibidor de ferrugem, que evita que a água entre em contato com a superfície metálica através de uma película protetora. Os aditivos podem variar de fabricante para fabricante. Os aditivos mencionados promovem melhoria de performance e reduzem o desgaste dos motores, e por essa razão somente óleos aditivados são recomendados para o uso normal dos motores. Por outro lado, o excesso de aditivo pode causar danos prematuros ao motor. Os óleos seguem duas formas de classificação. Temos pela API, Instituto Americano de Petróleo, classifica o óleo quanto ao tipo de serviço. E SAI, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, classifica o óleo quanto à viscosidade. Com relação ao API, para motores diesel temos CA, óleo indicado para serviços gerais, CB e CC para serviços médios e CD e CE para serviços pesados. Com relação à classificação SAI, que está relacionada com a viscosidade do óleo, que consiste na resistência que o óleo impõe ao escorrimento, quanto maior o número, mais grosso é o óleo. Exemplo, SAI 30 possui grau de viscosidade 30, sendo monoviscoso, e SAI 2040W possui faixa de viscosidade de 20 a 40, sendo multiviscoso. SAI 30 é o óleo indicado para motor a diesel e SAI 90 mais viscoso, indicado para caixa de marcha. Ao completar o óleo, dá preferência à mesma marca. Outro ponto importante é lubrificar os pinos graxeiros, círculo amarelo, onde são colocados graxas lubrificantes com a finalidade de diminuir o atrito entre as peças móveis. A consistência da graxa varia de 0,00 a 6. 0,00 é a mais fina e 6 a mais grossa, e a mais utilizada é a consistência 2. O engraxamento deve ser feito depois do trabalho, pois as graxas está quente, mais fina, mais diluída, sendo mais fácil ser expulsa pela graxa nova, seta amarela. Ao colocar a bomba no pino graxeiro, este deve ser limpo antes de colocar a graxa, pois se não fizer isto pode levar sujeira, danificando assim as peças. Aprendemos um pouco sobre o sistema de lubrificação, suas funções, componentes, bem como problemas causados pela falta de lubrificação.